Então, boa noite, né, pessoal? Começa a nossa aula aqui de introdução à programação. Hoje temos uma aula, hoje vamos ter o assunto é arrays. Arrays. Que danado é isso? Vamos primeiro para a motivação, certo? Deixa eu fazer um programinha aqui bem simples, que vocês vão entender qual é a motivação, tá? Por trás de arrays. Deixa eu salvar logo aqui. Vou chamar aqui, vou criar um programinha. Vou chamar de notas.html, certo? Aí tá aqui, ó, script. Tá joia? Aí eu vou fazer um programinha imagina um programinha para calcular a média de duas notas, certo? Então tá aqui, ó. Vá nota 1, nota 2. Aí eu vou fazer assim, certo? Ó. Deixa eu fazer assim, o que tá aqui? Peraí, deixa eu começar por média. Média, nota 1, nota 2. Aí eu vou fazer um nota 1 igual a passe, float, prompt, digite a primeira nota. Digite, fazer até assim, ó, para ficar melhor. Primeira nota, segunda nota. Aí a minha média é assim, né? Nota 1 mais nota 2 dividido por 2, né? Assim, né? Sim ou não? Sim ou não, Falta gente? botar o nota 2 ali, professor, na variável igual para float. Nota 2 igual para float. Tá, Tá. nota. Certo. Mas e aí, tá certo agora? Sim. Tem certeza? Olhe com calma. Onde é que tem um erro aí? Onde é que tá o erro? Onde é que tá o erro do programa? Deixa eu diminuir aqui para pegar o chat, né? Que às vezes você escreve no chat. Deixa eu diminuir aqui a tela. Caio tá dizendo aqui, vai dividir primeiro. Exatamente, Caio. Exatamente, Caio. É a precedência, né? É a precedência. Se eu deixar assim, ele primeiro divide nota 2 para depois somar com nota 1. Não é isso que eu quero, não. Eu quero somar primeiro a nota 1 com a nota 2 para depois dividir por 2, né? Eu fiz esse erro aí de propósito. Tem que se ligar nessas coisas, gente. Tem que ficar atento. Certo? Cuidado com esse tipo de coisa. Cuidado com esse tipo de coisa. Certo? Se eu botar nota 1 mais nota 2 sem um parênteses e dividir por 2, ele primeiro vai fazer a divisão por 2 para depois somar com nota 1. Certo? Bom, agora sim está correto, né? Agora suponha que eu quisesse fazer uma média para 3 notas. Aí eu ia botar aqui, né? Ia declarar mais uma variável aqui, nota, né? Nota 3, não é isso? Aí botar mais um passo float aqui, né? Para nota 3. Botar assim, digita a terceira nota. Soma com a terceira nota. Depois dividir por 3, não é assim? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, né, Fernanda? Exatamente, tá correto também. E se eu quisesse 4 notas? E se fosse 5 notas? E se fossem 10 notas? E se fosse 50 notas? E se fossem 100 notas? Aí eu ia ter que declarar 100 variáveis, nota 4, nota 5, nota 6, nota 7, nota 8, nota 9, nota 10, nota 11. Ia ter que declarar esse cara não sei quantas vezes, será? Aí a resposta é não. Para isso existe um conceito de programação que a gente chama de arrays. O que é um array? É um conjunto enumerável de notas. Opa, desculpa. É um conjunto de variáveis. Enumerável de variáveis. É um conjunto enumerável de variáveis. Certo? O que eu quero dizer com enumeráveis? Eu posso numerar cada variável dessa. Eu posso dizer a primeira variável, a segunda variável, a terceira variável, a quarta variável, assim por diante. É eu criar um conjunto de variáveis. Certo? Então vamos ver o meu amigo aqui, arrays, aqui, ó. Então tá aqui, ó. Estrutura utilizada para guardar e manipular diversos tipos de dados.
é um conjunto indexado ou enumerável, tá? De elementos de diversos tipos de dados. Ele é indexado porque cada elemento pode ser distinguido de outro por meio de um índice, um número, certo? O índice indicia com 0, o primeiro elemento desse meu conjunto é o 0, e o último elemento é o nome do meu array, ponto length menos 1. A gente vai destrinchar o que significa isso, certo, gente? Então, vamos supor que eu queria criar um array com 3... Meu exemplo aqui de notas. Vamos aqui no meu exemplo de notas, aqui, vamos continuar nele. Vamos supor que eu queria criar um array de notas. Como eu faria? Eu faria assim, ó. Notas. Deixa eu fazer assim, ó. Notas. Certo? Notas. Onde é que está o erro aqui? Ah, porque eu tenho que fazer assim, ó. Notas. Pronto, agora sim. Certo? Não, faltou igual. Então, botei aqui, ó. Notas. Certo? Então, eu criei meu array de notas. Então, como é que eu faria a primeira nota? A primeira nota seria assim, ó. Primeira nota, segunda nota, terceira nota e assim por diante. Certo? Veja... Opa, desculpa, aqui é 2, né? Veja o quê? Veja que essas... Opa, aqui seria notas, né? Notas. Veja que nesse meu conjunto aqui, cada elemento do meu conjunto é numerável, é indexado. Eu posso ter esse aqui é o nota 0, aqui é a primeira nota. Esse aqui é o notas 1, que é a segunda nota. Esse aqui é notas 2, que é a terceira nota. E assim por diante. Certo? E assim por diante. Então, de uma vez só, eu criei um conjunto de notas para armazenar quantas notas eu quiser. Tá certo? Aí, repara, esse array tem uma propriedade que é a seguinte, que é meu notas.length. Se eu botar o nome do meu array notas.length, o que é que ele me dá? Ele me dá a quantidade de elementos desse meu array, certo? Tá vendo que eu dividi aqui por 3? Então, em vez de dividir por 3, eu podia botar notas.length aqui, ó. Certo? Eu divido aqui minha quantidade de array, de elementos. Aí, repara. Aí a pessoa pergunta assim, mas Fabrício, aqui eu não escapo de ficar digitando nota 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para botar aqui para fazer a leitura das notas, não. Tem como você escapar disso aí, meu querido. Tem como você escapar disso aí. Certo? Como é que você faria isso? Não sei se você notou que como o meu array é indexado, eu posso casar ele direitinho com o quê? Com a estrutura de repetição. No caso, um cara que seria muito bom é meu amigo for. Por quê? Porque o for seria o queijo e a goiabada aqui. Como o for, eu sei que com qual índice, qual o número do elemento que começa e qual o índice do elemento que termina, então o for é o grande candidato para ser utilizado aqui junto com o meu amigo array, certo? Então eu poderia fazer isso aqui assim, ó, for var i de índice igual a 0, enquanto meu i for menor que quanto? 3, digamos assim, i mais. Aí eu vou fazer o quê? Vou fazer assim, ó, notas i recebe quem? Aqui, ó. Aí digite a mais i nota, né? Deu para entender aí? Opa, quem foi que levantou a mão? Professor, eu não entendi essa parte, não. Bora lá. Qual parte?
Veja, até o for, beleza, e o notas dentro da estrutura. Mas, desculpa, Esse carinha aqui que eu fiz aqui, é, digite a nota, foi isso aqui? depois do igual para guardar, eu não entendi não. Tá. Então repara, ó. Eu vou fazer assim, ó. Vou voltar ao que estava antes, certo? Tava assim, ó. Digite a primeira nota. Tudo bem até aí? Opa, Sim, assim, ó. Tá vendo que tá mostrando primeira nota, 1A nota? O que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar substituir esse 1 aqui pelo índice do meu for. Só que meu índice começa com 0, né? Aí o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó. Digite, ó, a nota. Não é isso? Aí eu vou pegar esse cara aqui e fazer assim, ó. Ó, vê o que é que tu acha. É um truque, certo? Um truque de programação, mas que tem uma certa lógica, né? Melhorou aí? Vê se dá pra entender o que foi que eu fiz. é o índice mais um, né? O índice mais 1. Exatamente, Márcio. Ah, o meu índice não começa com 0? Sim, Aí ele não começa aqui faz 0 mais 1? Aí 0 mais 1 é 1. Aí ele faz digite, aí ele vai concatenar tudo. Faz digite a primeira nota. Ou eu posso fazer o seguinte também, né? Seria outra forma de fazer. Aí fica o gosto do freguês, né? Eu poderia botar o i começando com 1 aqui, mas eu teria que alterar aqui, né? Dá para entender o que eu tô querendo dizer? Porque se eu começar com ele com 1 aqui, o meu array aqui, ele tem que ser o índice 0, o primeiro elemento. Porque se eu deixar fazer aqui, ele vai começar a partir do segundo elemento, que é notas 1. Então, como é que eu faço para pegar o primeiro elemento? Teria que fazer assim, né, ó. Deu para entender aí? Aí eu poderia tirar daqui, ó. Poderia fazer assim, né? Vê o que tu acha. Qual é que fica melhor? Quem foi que levantou a mão? Foi eu, Fernanda. Oi, Fernanda. Eu acho que ficou confuso por conta da diferença entre a quantidade de elementos e o índice de cada um deles. Hum, Porque, na verdade, dentro do for, aí onde tem notas, aí colchetes e isso é para dizer deixa eu que voltar então antes. Deixa eu voltar antes do que estava antes. Assim, ó. Vê se melhora. Tava assim. pronto. Aí significa que o número que eu digitar no prompt vai ser o que vai ocupar o lugar ali na lista, no Sim. array. Porque ele vai dizer assim, ó. Ele vai mostrar na tela assim, ó. Digite a primeira nota. Só que a primeira nota, ele tem que entrar na posição 0 de notas, né? Sim. Entendeu? Isso aqui equivale, esse código daqui do for equivale a fazer assim, ó. Equivale a fazer assim, ó. É a mesma coisa de fazer isso, ó. Notas 0 igual, aí fazer isso aqui, ó. Só que ele vai fazer assim, ó. A primeira nota. Primeira nota. Aí depois ele vai fazer o seguinte, ó. Vai fazer 3 vezes, né? Nota 1, nota 2. Só que aqui é segunda nota, terceira nota. Deu pra entender aí? Esse for aí equivale a esses 3 caras aí. Aí você fala, mas tá confuso, sei o que tal. Tá, mas é porque é pra 3 notas. Imagina se fosse pra 10, pra 50 notas. Aí você começa a ver como é que o for e esse array aí ia ajudar muito pra você. Pra você não ter que digitar notas 50 vezes, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, tal, tal. Você declara um array e você usa esse array, esse conjunto. Entendi. Deu pra entender? Aí você fala assim, ó,
Mas vamos continuando aqui. Vou deixar só assim por enquanto. Aí você fala, tá, mas e essas 3 notas aqui? Como é que eu faço para somar? Eu tenho que somar todas as notas, não é isso? Então, eu vou fazer um outro for para não complicar muito, certo? Mas seria o outro for para somar as notas seria o seguinte, ó, vou declarar uma variável aqui chamada soma, certo? Que eu vou fazer assim, ó, a soma das notas, tá? Seria assim, ó, soma igual soma mais notas. E aqui eu boto somas. Aí eu tô botando 3 aqui, mas eu podia botar aqui, ó, notas.length. Tá captando aí? É o último elemento, né? Esse notas.length. Notas.length é a quantidade de elementos que tem no meu array. Ah, entendi. Entendi agora. Length é comprimento em inglês. Comprimento que está dizendo aí é o tamanho dele, entendeu? Qual é o tamanho do meu array? Qual é o meu comprimento? Quantos elementos ele tem? Certo? Fernando fala, professor, a quantidade de elementos e o índice dos elementos são coisas diferentes? São coisas diferentes, Fernanda, mas eles têm um relacionamento entre si. Qual é o relacionamento com a quantidade de elementos e o índice dos elementos? A relação que ele tem é o seguinte. Se você notou o seguinte, ó, repara nesse cara aqui. Vamos pegar essas 3 variáveis aqui. Tu notas. O primeiro elemento é o 0, o índice 0, não é isso? Beleza. Mas a quantidade de elementos que eu tenho, no caso notas.length, vai ser igual a 3, certo? Então, o primeiro elemento é o 0, o segundo elemento é o 1 e o terceiro elemento é o 2. Agora, se você quiser acessar o último elemento de uma vez, você pode fazer assim, ó, notas.length menos 1. Aí ele vai te dar a posição do último elemento, que no caso é 2. Essa é a relação que eles têm entre si. Aí tu pergunta assim, no caso I teria que ser o menor que o notas.length? Sim, Ítalo, tem que ser menor, sabe por quê? Porque se você fizer menor ou igual, aí ele vai contar a posição, que no caso, por exemplo, é 3, só que não existe notas 3. Certo? Só existe até o 2. Por quê? Porque você está contando do 0. Deu para esclarecer aí? E aí, Fernanda? Complicou ou facilitou? Tu entendeu, né? Essa é a relação que tem entre notas.length e os índices. Qual é a relação? É que notas.length é a quantidade. Se você fizer ele menos 1, você obtém o índice do último elemento do seu array. Essa é a relação que eles têm entre si. Certo? Mas vamos lá que tem mais detalhes. Tá? Nossos amigos aqui é array. Então, basicamente, essa aqui é a forma como eu faria. Alguém levantou a mão aí? Oi, professor, desculpa. Então, esses índices é só posicionamento, né? Sim. É para você distinguir um elemento do outro no meu array. Certo? Bom, mas vamos lá. Ó, continuando aqui. Tá aqui o array, tá aqui. Só que em JavaScript, pronto, ó. Eu posso criar os arrays de uma vez só, certo? Por exemplo, eu posso fazer um var nomes ou notas, né? Com um colchete, já botando os valores lá dentro dele, certo? Ou eu posso colocar um elemento por vez, como eu fiz com notas, certo? Esse cara aqui é só para mostrar que você pode fazer, é o que a gente chama de popular o array. É poder povoar o array, colocar os elementos dentro do meu array. Certo? Só que em JavaScript,
por ser uma linguagem fracamente tipada, eu posso colocar vários dados de tipos diferentes no meu array. Então, o que significa? Eu posso colocar um nome como Maria, um valor real como 1.2, um valor inteiro como 15, um valor booleano como false, certo? Dentro do meu array eu posso botar tudo junto? Posso. Em linguagens fortemente tipadas, você não pode fazer esse tipo de coisa. Certo? Você não pode fazer esse tipo de coisa. Você não pode, se você cria um array, ele é pertencente a um tipo. Por exemplo, se for um array de string, você só pode colocar string dentro dele. Se for um array de números inteiros, de números reais, você só pode botar números reais dentro dele. Se for um array de números inteiros, você só pode botar números inteiros. Se for um array de booleanos, você só pode botar booleanos dentro. Mas JavaScript permite você fazer esse tipo de coisa. Certo? Aí, como eu falei antes, para saber quantos elementos o array possui, você faz o nome do array.length, certo? Que ele vai mostrar a quantidade de elementos que você tem. Para eu pegar o primeiro elemento do array, é o elemento cujo índice é 0. E o último elemento do meu array é o elemento, vamos fazer assim, ó, o tamanho dele menos 1. Ou seja, se eu fizer isso aqui, ó, se você dizer assim, Fabrício, faça uma média da primeira e a última nota. Como é que você faria? Você poderia fazer assim, ó. Como é que seria uma média da primeira com a última nota? Da primeira nota seria assim, ó, notas 0. Eu peguei a primeira nota. E a última nota seria como? Seria notas, aí você faria notas.length menos 1, dentro do colchetes, soma tudo, aí divide por 2. Não é isso? Você não quer uma média aritmética da primeira e da última nota? Seria assim que você obteria a primeira nota, que é notas 0, de índice 0, e esse daqui seria notas.length menos 1, o último elemento do meu array. Complicou aí, gente? Como é que foi? Aí você faz, não entendi não. Ora, notas.length menos 1 não dá o índice do último elemento? Isso aqui não dá o índice do último elemento? Se você quiser, se você supor que esse notas tem 3 notas, você faria assim, né? Ó. Aí, qual é a graça de usar esse notas.length? A graça desse notas.length, minha gente, é você poder trabalhar com array sem saber quantos elementos esse array já tem previamente. É só você consultar o array que ele vai lhe dizer quantos elementos ele tem. Esse menos 1 serve para quando não sei quantos elementos tem. Que menos 1? Fernanda. O do notas.length menos 1, que é para buscar o último elemento. Não. Esse menos 1 aí serve para dizer que é o último elemento. Porque assim, ó. Esse notas aqui, você concorda comigo que esse notas daqui tem 3 notas que vão ser assim, ó. Notas 0, notas 1 e notas 2. Você concorda comigo? Isso vai ser assim, não vai ser? Esse aqui de cima, que eu tenho 3 notas, sim ou não? Sim, beleza. Aí repara, esse aqui o índice é 0, é o primeiro elemento. Esse aqui é 1, esse aqui é 2. Se eu fizer notas.length, qual a resposta que esse cara vai me dar? Isso aqui vai ser igual a quanto? 3. Perfeito. Agora, se eu fizer assim, ó, e se eu fizer notas.length menos 1, isso aqui vai ser igual a quanto? O último elemento. 2. Não, vai ser igual a 2. Você concorda comigo? Que por coincidência, não é bem coincidência. Ele foi projetado para isso. Você concorda comigo que notas.length menos 1, que é igual a 2, é justamente o índice do último elemento do meu notas? Do meu array? Tá vendo aí? Pronto, é justamente isso. Notas.length menos 1 te dá o quê? Te dá a posição do índice, da posição do último elemento do seu array.
Davi pergunta, no caso, notas.length diz a quantidade de elementos do array. E o notas.length mostra o conteúdo do último elemento. Não. Não é o conteúdo, não. Ele dá a posição do último elemento. Notas.length retorna um inteiro? Sim, Fernanda. Notas.length é um número inteiro. Davi, ele não mostra o conteúdo do último elemento. Ele te dá o índice do último elemento. Notas.length menos 1 é o índice do último elemento. Para você obter o conteúdo do array, aí você faz notas, abre parênteses, notas.length menos 1. Aí sim, esse cara aqui todinho aqui é o último elemento. Quem foi que levantou Aí a mão? coloca esse menos um solto mesmo. É, menos 1 solto. É porque eu confundi pensando que fazia uma operação ali de subtração. E faz. Ah, Você não confundiu não, você tá certo. Ele faz uma subtração sim. E é para fazer. Porque se eu fizer notas.length, se eu te fizer assim, ó, se eu deixar do jeito que tá aqui assim, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar acessar isso aqui, ó. Notas 3. Aí eu te pergunto, notas 3 existe? não. Não existe. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair uma unidade de notas.length para ele fazer o quê? Notas, para ele virar notas 2. Aí notas 2 existe. Notas 2 existe e é o último elemento do meu array. Ah, agora captou, né, Fernanda? Quando sai o A, é porque captou. E aí, Davi, deu para entender aí? Márcio? Não é difícil, não. Agora precisa você prestar um pouquinho de atenção. Não é coisa de outro mundo, não. Tá aos poucos. É isso mesmo, Márcio. Demora um pouquinho para você captar isso aí, certo? Mas vamos continuando aqui, que tem mais coisa para gente falar de array. Certo? Então, para pegar o último elemento do array, você faz, por exemplo, se eu tiver um array chamado nomes, eu faço nomes, abre colchete, nomes.length menos 1, fecha colchete, então esse cara aqui vai me dar o último elemento do meu array, que no caso é Pedro. Né? Se eu tiver um array de Maria, José, Pedro, vai me dar Pedro. Certo? Para percorrer cada elemento do array, eu posso usar o meu amigo for para isso, né? Então tá aqui, ó. Se eu fizer var nomes Maria, José, Pedro e fizer um for aqui, eu vou percorrer todos os elementos do meu array. Certo? Outra forma de fazer, eu não vou explorar essa outra forma não, mas se alguém quiser utilizar, fica a critério da pessoa, né? Seria assim, ó. Var nomes Maria, José, Pedro, aí for var nome of names, nomes, desculpe. Aí você faz um documento.write da variável nome, que é essa variável daqui. Então você vai obter o quê? Cada variável dessa aqui vai ser uma hora vai ser Maria, outra hora vai ser José, outra hora vai ser Pedro. Não sei se dá para entender isso aí. Olhe com calma. Mas a priori eu vou dizer a você que eu não vou explorar isso aqui não, viu? Esse for aqui, você não vai ver eu fazendo não. Muito menos você vai ver eu fazendo um for each, que é uma outra forma de você fazer isso aí. Certo? Do elemento do array. Eu estou mostrando. Mas aí eu teria que criar uma variável nome antes de inserir esses dados no array, né? E não está criado aqui, Rebeca? Aqui, ó. Variável nomes. Aí eu faço var nome. Olha a variável nome aqui. Você está certo, é isso mesmo. Faz isso mesmo. Viu, Rebeca? Seria só um contador do mesmo jeito. É um contador mais inteligente, viu, Rebeca? Mas seria como se fosse um contador. Mas, na verdade, ele não é bem um contador. É um carinha que uma hora ele vai apontar para Maria, outra hora ele vai apontar para José e outra hora ele vai apontar para Pedro. Um contador é um pouquinho diferente, né? Mas é um cara, no caso aqui, nome, uma hora ele vai ser Maria, a próxima hora ele vai ser José, outra hora ele vai ser Pedro. Certo?
Aí tem um cara um pouquinho mais complicado, que é esse for each aqui, que envolve funções e tal. Eu não vou entrar em muito detalhe nesse cara aqui não, só estou mostrando que ele existe, certo? Você pode ver em algum outro lugar, mas tem essa outra forma aqui, o professor não falou, não sei o que e tal. Ele existe, mas eu não quero entrar em muito detalhe não, certo? Bom, existe outra forma interessante, que é o seguinte: como é que eu faço para adicionar um item no final do array? Eu quero botar um elemento, seja lá no final do array. Então eu posso fazer nomes, o array, né, no caso, o nome do array, ponto .push, que é empurrar, certo? Para o meu array. Então se eu fizer o array.push, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar um dado e vai colocar lá na última posição do meu array, certo? Lá no final. Então se eu tenho um array chamado Maria, José, Pedro, com esses elementos, se eu der um push com Ana, ele vai botar Maria, José, Pedro e Ana. Certo? E se eu quiser colocar no início do array? Aí eu tenho um outro que é o chamado unshift. Certo? Eu tenho um push e tenho um unshift, que coloca no início do array. Eu posso remover um item no final do array com a instrução pop, que seria o array.pop, tá? Ou posso remover um item no início do array, que é com shift. Do mesmo jeito que no início do array eu adiciono com unshift, se eu fizer um shift, eu removo no começo do meu array. Certo? Eu posso procurar um índice no meu array. Por exemplo, se eu fizer o nome do array .indexOf, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar mostrar qual é o índice desse dado aqui, no caso José. Por exemplo, se eu tenho um array de chamado nomes, com Maria, José e Pedro, se eu fizer var índice igual a nomes.indexOf de José, ele vai me retornar 1. Por quê? Porque Maria é 0, José é 1 e Pedro é 2. Então, nomes.indexOf, José é 1. Fernanda falou assim: para excluir ou procurar um elemento, eu preciso declarar a variável dentro do meu array, fora do array. É onde tem esse var índice lá na parte de procurar mesmo. Não, você não precisa não. Por exemplo, se você quer procurar um elemento do seu array, aí depende do que você quer fazer, certo? Se você provavelmente vai usar um for para procurar algum elemento lá dentro do seu array. Então, se você vai procurar, você vai precisar de um for, certo? Para excluir, aí depende da posição do elemento. Se você quiser excluir no final do array, aí você pode usar o pop. Não precisa declarar essa variável aqui não, ó. Se você fizer nomes.pop, ele já exclui. Certo? Se você fizer nomes.shift, agora tem que botar o abre e fecha parênteses, né? Nome.shift, abre e fecha parênteses, aí ele vai fazer o quê? Vai remover no início do array. Eu estou botando aqui var primeiro aqui, para você ver que se você pode eliminar esse elemento, mas você pode guardar ele em outra variável. Entendeu? Certa hora isso é útil para você fazer. Você quer remover lá do final do array, mas você quer esse elemento que você removeu. Como é que você faz? Então você faz nomes.pop, abre e fecha parênteses, e declara uma variável para esse último elemento aí. Certo? Para combinar os elementos com uma string, eu posso usar o join, nomes.join, aí eu abro entre parênteses uma string, aí ele vai mesclar entre os elementos do meu array essa string aí que eu coloquei, certo? Eu posso combinar dois arrays em um. No caso, eu tenho um array de nomes chamado nomes1 e nomes2. Posso fazer nomes1.concat, concat de concatenar, tá? Com nomes2. Aí ele vai fazer o quê? Vai juntar os dois arrays num só, tá? Combinados vai ser Maria, José, Pedro e Ana, certo? E posso dividir um array em substrings. Se eu fizer, por exemplo, eu tenho uma string chamada Maria da Silva Sauro.
aí eu faço nome.split com um espaço em branco, eu vou obter um array chamado Maria, outro com outro elemento da, outro elemento Silvia, outro elemento Sauro. Que é onde tem o espaço em branco, ele foi quebrado, não é isso? Deu para entender? Eu estou mostrando esses carinhas aqui, que são operações que você faz com arrays, mas a priori eu não vou cobrar muito isso aqui não, certo? O que eu vou cobrar mais de vocês é o quê? É operações com array com for, você criar um array, você usar um array, certo? Operações com for, em conjunto com um array, isso eu vou cobrar de vocês. E essa questão de o índice 0 ser o primeiro elemento e o nome do array .length menos 1 ser o índice do último elemento. Isso é que eu vou cobrar mais de vocês, certo? Aí, esse adicionar elementos no array, talvez apareça para você usar uma vez ou outra, mas você pode usar dessa seguinte forma aqui, né? Você pode usar com push, ou pode usar com outra forma, né? Mas você pode colocar também usando o índice aqui, ó, nos seus elementos, certo? Que é o que é o mais usual de usar. Tá joia? Por que é o mais usual de usar esse aqui? Porque essa forma aqui, gente, ela é padrão. Ela é muito utilizada em outras linguagens de programação. Não só em JavaScript. Em C, em JavaScript, C++, Java, C Sharp. Nessas linguagens de programações todas que são baseadas na linguagem C, tem inspiração na linguagem C, essa forma de utilizar aqui é basicamente a mesma em todas essas linguagens. Certo? Lembrando que eu estou trabalhando com JavaScript com vocês, mas já estou preparando para a linguagem do segundo período. Certo? Alguma dúvida até agora? Vamos poder trabalhar com arrays bidimensionais, as famosas matrizes. Dúvidas? Não? Então vamos lá. Do mesmo jeito que eu tenho um array, ele armazena todo tipo de dado, por exemplo, ele pode armazenar uma string, um número real, um número inteiro, um elemento booleano e assim por diante, eu posso usar um array para armazenar outro array. Não sei se parece estranho para vocês. Eu posso usar um array para armazenar outro array? Sim. Eu posso usar um array para armazenar outro array. É o que a gente chama de arrays bidimensionais ou de outras dimensões, certo? Por exemplo, se eu quiser criar um array bidimensional 2x3, famosa matriz 2x3, como é que eu faço? Eu crio aqui, ó, matriz, abro o colchete, aí abro o colchete de novo, aí boto, essa aqui é a primeira linha, né? 1, 2, 3, certo? Porque 2x3 é o quê? São 2 linhas e 3 colunas, não é isso? Não é uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Então, ó, eu vou colocar a primeira linha, vírgula, a segunda linha. Como eu sei que é um array de 2x3, eu tenho que ter 2 linhas, uma linha, 2 linhas. E cada linha dessa tem que ter 3 elementos. Então, ó, 1, 2, 3, vírgula, 4, 5, 6. Então, ele vai criar para mim o quê? Uma matriz bidimensional com 2x3. Ou você pode fazer assim também, ó. Você cria uma matriz vazia, aí no primeiro elemento da minha matriz é o array 1, 2, 3, e o segundo elemento da minha matriz é o 4, 5, 6. É outra forma de você também fazer a mesma coisa. Certo? Ou você faz o de cima ou faz o de baixo, você escolhe. Fica a gosto do freguês. Aí você faz, Fabrício, qual é que o pessoal mais usa? Tem hora que é mais interessante usar essa forma aqui, tem hora que é mais interessante usar essa forma daqui. Varia. Certo? A gente usa mais essa daqui quando a gente não sabe a quantidade de elementos do array que a gente vai criar. A gente vai pedir para o usuário, eu vou criar uma matriz, é o usuário, beleza. Me diga aqui qual a dimensão da matriz que eu vou criar. É uma matriz de 2 linhas, 3 linhas por 3 colunas, 4 linhas por 3 colunas. Como é que vai ser o tamanho dessa matriz? Aí o usuário diz, a matriz vai ser 2x3.
Aí o usuário diz 2 linhas, 3 colunas. Então você vai usar o seu amigo for para popular, para colocar os elementos dentro dessa sua matriz. Certo? Bom, como é que eu posso fazer então? Aí que é interessante, viu? Como é que eu posso pegar essa minha matriz 2x3 aqui, que está criada aqui, ó. 2x3, e eu quero somar um elemento para cada elemento desse cara daqui. Por exemplo, essa meu array aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero que esse 1 vire 2, esse 2 vire 3, esse 3 vire 4, esse 4 vire 5, esse 5 vire 6 e esse 6 vire 7. Como é que eu posso fazer isso? Certo? Então, eu tenho que percorrer todos os elementos da minha matriz. Para poder percorrer todos os elementos da minha matriz, eu vou ter que usar o meu amigo for. Só que eu não vou usar um for de uma maneira tão simples assim, certo? Eu tenho que usar um for dentro de outro for. Por que isso? Porque não é uma matriz bidimensional, então eu tenho que criar um for dentro de outro for. Porque um for, o mais externo, vai variar a linha e o mais interno vai variar a coluna. Deu para entender aí? O I aqui, ele vai variar quem? A linha. E o J que vai variar quem? Vai variar a coluna. Só que olha que interessante. Para pegar, nessa minha matriz aqui, para pegar a quantidade de elementos da minha linha, aí eu faço matriz.length. Matriz.length vai me retornar 2, que é a quantidade de linhas do elemento. E para pegar a quantidade de colunas, aí eu tenho que fazer assim, ó. É meio complicadinho, né? Coluna aí seria o elemento do array que está dentro do outro array. Sim. Exatamente. Viu, Fernanda? Aí repara. Para eu pegar a quantidade de colunas, eu tenho que fazer assim. Eu tenho que consultar, pegar o primeiro elemento do meu array, da minha matriz, e dizer assim, olha, qual é o comprimento desse teu primeiro elemento? Aí ele vai dizer, são 3 elementos. Certo? Aí eu faço matriz de 0.length, ele me dá a quantidade de colunas, que são 3 elementos que tem aqui dentro. Ele pega o primeiro elemento, que é esse array aqui, 1, 2, 3, e vai me dizer quantos elementos tem nele. Certo? Aí eu faço um for, for var igual a 0, e menor que matriz.length, que é a quantidade de linhas, e mais. Aí eu faço um for, dentro dele outro for, que eu chamei de j, igual a 0, enquanto meu j for menor que a quantidade de colunas, certo? Faça j mais. Aí, matriz ij é igual a matriz ij mais 1, que é para eu somar cada elemento da minha matriz, certo? Deixa eu fazer esse código aqui de uma maneira mais simples, talvez fique melhor de você entender. Eu vou fazer assim, ó. Vamos ver se fica melhor de você entender. Matriz. Deixa eu ver se você fica melhor de você entender se eu fizer ele assim. Opa. Tá aí meu código, certo? Aí eu vou fazer algumas mudancinhas aqui. Isso aqui vai virar assim. Aí isso aqui vai ficar assim, ó. Em vez de i, eu vou chamar de linha. E aqui j, em vez de j, eu vou chamar de coluna. Linha, coluna, a linha, coluna, mais um. Certo? Aí eu posso fazer assim, ó. Vê se fica melhor de você entender. Var linhas. Igual a matriz.length. Linhas é a quantidade de linhas, certo?
Deixa eu escrever assim, talvez fique melhor ainda. Quantidade linhas. Quantidade linhas. Var quantidade colunas. E aí, ficou melhor de entender o código assim? Dá uma olhadinha com calma. Ah, a quantidade de colunas fica como os elementos do primeiro array. Sim. Você tem que pegar o primeiro elemento do primeiro array, Fernanda, e perguntar ele assim para ele: olha, qual é o teu comprimento? Quantos elementos tu tem? Ele vai dizer assim: eu tenho 3 elementos. Se ele me dizer que eu tenho 3 elementos, então minha matriz é 2 por 3. Porque matriz.length me diz quantos elementos do array você tem, matriz. Eu digo, tenho 2 elementos, olha aqui, ó, 1, 2. Aí o matriz 0.length pergunta assim: dado que você pegou o primeiro elemento, qual é o comprimento dele? Aí ele faz, o comprimento dele é 3, então eu tenho a quantidade de colunas. Ah, Fabrício, mas é muito complicado assim. Concordo, mas quem inventou a linguagem de programação quis que fosse assim. Aí você vai culpar quem foi que criou a linguagem de programação. Eu só sou um mensageiro. Não atire um mensageiro. Eu só sou um mensageiro, só troco a mensagem. Quem criou a linguagem de programação quis que fosse assim. Eu concordo com vocês. Eu não acho tão trivial de ver isso aí, não. Mas quem criou quis que fosse assim. O que é que eu posso fazer, né? Deu para entender? Ó, na primeira linha aqui, o senhor cobra isso em prova? Claro, com certeza. Pode ter certeza disso. Pode ter mais que certeza disso, viu, Fernanda? Isso vai cair em prova com certeza. Já tô avisando logo com antecedência, viu? Isso aí vai cair em prova. Esse assunto, arrays, para saber a quantidade de linhas, quantidade de colunas, fazer um for dentro do outro for, vai cair em prova, vai cair em prova. Você vai cobrar? Vou cobrar. Pode estudar isso aí, que isso aí vai cair. Com certeza. Certo? Então aqui, ó, na primeira linha, eu declaro matriz, sendo uma matriz 2 por 3, certo? Onde eu tenho duas linhas, ó, aqui a primeira linha, que são os elementos 1, 2, 3, e a segunda linha 4, 5, 6. Pode ver que como ela é uma matriz 2 por 3, eu tenho duas linhas e 3 colunas, né? Não é isso? Tenho 3 colunas. Aí, como é que eu faço para saber a quantidade de linhas que eu tenho? Eu faço o nome da minha matriz, ponto length, aí me dá a quantidade de linhas. E se eu fizer o nome da minha matriz, abre colchete, fecha colchete 0, ponto length, ele me dá o quê? Ele me dá a quantidade de colunas dessa minha matriz. Porque ele faz o quê? Ele diz assim, olha, pega o primeiro elemento, que é matriz 0, e me diga a quantidade de elementos que ele tem. Então, se ele vai pegar o primeiro elemento, que é um array, e vai dizer quantos elementos ele tem, então ele vai dizer para mim a quantidade de colunas que eu vou ter nesse array. Tá certo? Aí eu vou fazer um for aqui, var linha igual a 0, enquanto linha for menor que quantidade de linhas, faça linha mais. E dentro desse for, eu vou fazer um outro for,
Eu criei uma variável var coluna igual a zero, enquanto coluna for menor que a quantidade de colunas, faça coluna mais mais. Aí eu tenho matriz, abre colchete, linha, fecha colchete, e abre colchete, coluna, fecha colchete. Igual a matriz linha, abre colchete, fecha colchete, abre colchete, coluna, fecha colchete, mais um. Que isso aqui me dá o que, gente? Esse aqui é a posição do elemento na minha matriz. Certo? Aí ele vai fazer o quê? Vai pegar o elemento da minha matriz, somar uma unidade e atribuir novamente ao mesmo elemento. Ou seja, quem era 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando eu mandar exibir, vai exibir o que para mim? Ele vai exibir como sendo uma matriz sendo 2, 2,3,4, desculpa aqui, vírgula 5,6,7. Deu para entender aí, gente? Dúvidas? Ô, professor, Oi. o senhor consegue exemplificar algo prático disso? Ora, Tipo, para sei lá, usar um exemplo prático matriz? mesmo. Para usar matriz? Tipo no dia a dia, no caso da programação, né? Pronto, você vai fazer uma planilha. Você vai precisar de uma matriz. Você vai fazer uma matriz uma planilha qualquer que você tem, por exemplo, uma planilha de notas. Você vai precisar de uma matriz. Todos aqueles computação gráfica, tudo que você usa computação gráfica é com matriz. Todo uso de matriz na matemática, você pode usar aqui. Aquelas operações que a gente faz com, por exemplo, multiplicação de elementos com a matriz, procurar um determinante, procurar transposta, subtrair uma matriz contra matriz, somar duas matrizes, multiplicar uma matriz pela outra, dividir uma matriz pela outra, fazer com a constante. Então, tudo isso você pode fazer em programação? Pode. Do mesmo jeito que você faz lá na matemática, você faz aqui. E qual a utilização daquilo lá na matemática? Você pode fazer várias utilizações aqui. Uma planilha, você pode fazer uma tela. Por exemplo, se você fazer um jogo da velha, o jogo da velha você vai precisar de uma matriz para poder fazer. O jogo da velha não é assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui um jogo da velha aqui, rapidinho aqui. Seria mais ou menos assim, né, ó. Aí você faz isso aqui assim. Aí tem um negócio aqui que você sobe aqui assim, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Opa. Pronto. Desculpa o desenhozinho meu tosco, mas eu acho que dá para começar a entender qual é a ideia da coisa. Suponha que isso aqui é aquela armaçãozinha do jogo da velha, não é isso? Então repara, ó, aqui você tem uma casa, aqui você tem outra casa, aqui você tem outra casa. Aqui você tem mais uma casa, aqui dentro desse negócio você tem uma casa, aqui você tem outra, e aqui no meio você tem do central você tem outra. Aí aqui na ponta você tem uma, aqui você tem uma, você tem uma. Você tem uma matriz aqui 3x3. Não são 9 elementos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tem uma matriz 3x3. Para você saber aqui como é que é o jogo aqui, você tem que fazer como? Você tem que criar uma matriz 3x3. Aí você faz lá, o cara faz, beleza, você começa lá com quem? Você começa com um elemento nem 0 nem 1. Não é isso? Ou x, nem 0 nem x. Aí o cara faz, sei lá, 0,
bolinha, bolinha, bolinha. Aí ele ganhou o jogo, não é isso? Então como é que você tem que fazer? Você tem que fazer um for para percorrer aqui todos os elementos aqui nessa posição aqui, para saber se está com bolinha, bolinha, bolinha. Então, para poder fazer esse jogo da velha, eu vou precisar do conceito de matriz, vai precisar do conceito de matriz. Isso é uma das utilizações práticas que a gente tem no uso de matriz em computação. E existem muitos outros. Não sei se deu para entender aí, Fernanda. Entendeu? Essa é uma utilização prática do jogo de matriz. Se alguém quiser fazer uma utilização bacana do jogo de matriz, vou implementar um jogo da velha. Fica como desafio para vocês aí, implementar o jogo da velha usando matriz. Em JavaScript. Desculpa o desenho meu tosquinho, mas acho que deu para entender, pegar o espírito da coisa, né? Tá joia? Alguma dúvida mais aí, gente? Não? Certeza? Tá. Aí eu vi aqui como é que eu faço para percorrer todos os elementos da matriz e fazer uma operação. E como é que eu faço para ler uma matriz 2x3? Então tem aqui, ó. Eu posso criar minha matriz vazia. Olha a utilização da matriz vazia. Uma matriz vazia. Aí eu faço um for de 2 elementos. Aí, matriz I, eu boto uma matriz vazia dentro dele e percorro a quantidade de colunas que ele tem lá dentro da minha matriz. Que no caso são três colunas. Então, o matriz IJ, eu botar um passe int com um prompt, digito o número inteiro. E eu vou fazer o quê? Eu vou começar a popular essa matriz. Então, essa é uma forma que a gente vai utilizar muito aqui para trabalhar com matriz. Dizer assim, eu quero construir uma matriz 2x3 com os elementos que o usuário vai informar. Então, como é que eu faço? É com esse código aqui, ó. Certo? Dê uma estudada nesse código, preste atenção nesse código, brinque com ele, diz assim, e se for uma matriz 3x3, como é que seria? Se fosse uma matriz 2x2, como é que seria? E se eu não soubesse a quantidade de elementos, de linha de coluna, o usuário vai ter que informar, como é que seria isso? Eu ia ter que pedir para o usuário, dizer para o usuário, ó, informa a quantidade de linhas, informa a quantidade de colunas da sua matriz, e como é que eu criaria isso? Certo? Então, veja essas coisas aí para você pensar aí com calma, para ver como é que faz, como é que você constrói a sua matriz. Tá certo?